Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano, e hoje vamos falar sobre Santos e Vasco na história. As equipes se enfrentam neste domingo na Vila Belmiro, em posição muito difícil, o Santos muito mais, até porque o Vasco venceu as suas últimas partidas, saiu da zona de rebaixamento, mas uma vitória santista tira o Santos da zona de rebaixamento, passa o Vasco da Gama e esperemos que esse seja o resultado ao final dos 90 minutos na Vila Belmiro. Santos e Vasco possuem muito em comum em sua história, não só, obviamente, por usarem as cores preto e branca, mas Santos e Vasco são clubes de vanguarda na luta pela igualdade racial. O Santos, desde os seus primórdios, já com o Anacleto Ferramenta, que fez o primeiro gol em um jogo não oficial, e deixar claro aqui, este sim foi um jogo não oficial, pois a disputa foi contra um combinado, chamado pelos jornais de Teresa Team. E além do Anacleto Ferramenta, que era negro, os atletas Esmeraldo e Milton também eram negros e fizeram parte do Santos pouquíssimo tempo depois da sua fundação. Além, obviamente, de uma defesa que o Santos fez em ofício, ou seja, por escrito, ao atleta Jarbas, que foi vítima de racismo em uma partida que o Santos jogou na capital. O Santos tomou esse cuidado de fazer uma reclamação por escrito, algo incomum na época. E o Vasco, obviamente, é uma referência nessa defesa da igualdade, com o famoso episódio da resposta histórica que o Vasco fez quando defendia os seus atletas negros, Teve um pedido aí da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, que organizava o futebol no Rio de Janeiro, e o Vasco se posicionou contrário porque entendia que os jogadores negros deveriam sim participar. Esse episódio que eu acabei de comentar completa 100 anos no ano que vem, e é muito legal a gente lembrar que o Vasco da Gama teve essa postura, uma postura que não era comum para a época, mas uma postura extremamente relevante. Ambas as histórias de dois clubes muito gigantes, e porque são dois clubes que vão muito além do futebol. Bom, a primeira vez que Santos e Vasco jogaram foi justamente na inauguração do Estádio Vascaíno São Januário, um legítimo show do fantástico time do Santos de 1927, com o Evangelista sendo o autor do primeiro gol da história do Estádio Vascaíno. Aos 19 minutos daquela partida, o Evangelista marcou e foi o primeiro jogador a empurrar a bola para as redes em São Januário, que era um estádio extremamente moderno para a época. O Santos venceu por 5-3. Esse jogo inaugural no estádio São Januário, o Santos recebeu um lindo troféu pela vitória. Esse troféu está exposto no Memorial das Conquistas. Você precisa ir lá conferir. Quem não foi, deve ir, recomendo demais. Inconformado com a derrota, o Vasco pediu uma revanche. E uma nova partida entre as equipes aconteceu no Estádio das Laranjeiras, quase 3 meses depois da vitória santista em São Januário. E novamente o Santos ganhou, dessa vez por 4-1. Nesse segundo encontro, um importante capítulo da história do Santos. Enquanto a partida ainda transcorria, os jogadores e alguns torcedores do Vasco apelaram para a violência e para provocações. Mas os santistas só se preocuparam em jogar bola. Afinal de contas, o Santos era presidido por Guilherme Gonçalves e se tivesse algum problema, principalmente de ordem disciplinar, ele não hesitava em punir. Carlos Gonçalves, do jornal O Globo, jornalista do jornal O Globo, chamou o Esquadrão Paulista, depois dessa nobre atitude, de campeão da técnica e da disciplina, que foi um título que se espalhou pela imprensa carioca, pela imprensa brasileira e até consta no nosso hino oficial. O primeiro jogo entre as equipes no estádio da Vila Belmiro, que o estádio que vai abrigar essa partida no domingo, aconteceu no ano de 1933. E lembremos, a Vila Belmiro foi palco do primeiro jogo de futebol profissional no Brasil em 1933. Santos e São Paulo jogaram uma partida em março
que marcou o início do profissionalismo aqui no Brasil. Esse encontro entre Santos e Vasco aconteceu pela última rodada da primeira edição do torneio Rio-São Paulo, né? Em 3 de dezembro de 1933. A partida terminou empatada em 2-2 com o gol de Victor Gonçalves e do Marouim. O Marouim, que foi uma das grandes promessas, né, do Santos naquela época, obviamente, e ele foi contratado junto ao Brasil Futebol Clube, que é um clube que era bastante tradicional no futebol naquela época e hoje é um clube que ainda existe aqui na cidade de Santos, mas obviamente encerrou as suas atividades de futebol, seja, né, participando de campeonatos santistas e também de futebol profissional. O Marouim estreou no Santos naquele ano, em 1933, e era um exímio goleador. Em 18 jogos pelo Santos, ele marcou 15 gols, mas teve a sua vida interrompida abruptamente em abril de 1934. Foi vitimado por uma forte gripe. O caso do Marouim é um dos poucos de jogadores que faleceram enquanto atuavam pelo Santos. O primeiro confronto entre Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro ocorreu num jogo decisivo, numa final, em 1965. O Santos goleou o Vasco na primeira partida jogada no Pacaembu por 5-1, com 2 gols de Dorval, 2 gols de Toninho e 1 gol de Coutinho. Na partida de volta, que foi disputada no Rio de Janeiro, bastava um empate para o Santos ser campeão, mas ainda assim o Santos foi lá e venceu com 1 gol de Pelé. Essa vitória sobre o Vasco em 1965 garantiu ao Santos o pentacampeonato brasileiro de maneira consecutiva, ou seja, o Santos é o único penta legítimo da história do Campeonato Brasileiro. O santista nunca se esqueça disso. Também contra o Vasco e também no Maracanã, o Santos conseguiu seu 6º título brasileiro, ao vencer o Clube Cruz Maltino por 2-1, com gols de Toninho Guerreiro, que foi o artilheiro da competição com 15 bolas na rede, e Pelé, que fez 12 gols na competição e foi vice-artilheiro. Não foi uma final, né? Temos que dizer, a final, aquele campeonato de 1968 foi disputado, foi decidido num quadrangular, que teve também a participação de Palmeiras e Internacional de Porto Alegre. O primeiro encontro na Vila Belmiro em Campeonato Brasileiro aconteceu somente no ano de 1989, ano que o Vasco terminou como o campeão. Lembrando, o Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro vencendo o São Paulo no Morumbi na grande final. Esse time do Vasco tinha muitos jogadores de grande qualidade, Luiz Carlos Vinck, Mazinho, que depois foi tetracampeão com a seleção brasileira, o Marco Antônio Boiadeiro, o Bebeto, outro tetracampeão, e o Bismarck. E essa partida entre Santos e Vasco, a primeira das equipes na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, marcou a estreia do centroavante Paulinho, que havia sido contratado junto ao Figueirense e chegou como um desconhecido e em pouco tempo se tornou ídolo eterno, vamos assim dizer, da torcida santista. Naquela partida o Vasco ganhou por 2-1, o Vasco tinha um time muito forte, com os gols marcados por Bebeto e Marco Antônio Boiadeiro. O Bebeto, que era também estreante, foi a primeira partida dele pelo Vasco, vindo numa negociação bastante conturbada e comentada à época. Bebeto saiu diretamente do Flamengo para o Vasco, algo que não era muito comum naquela época. O gol do Santos foi marcado por um ex-vascaíno, o Hernani. O Santos jogou até bem essa partida, mas não foi páreo para o fortíssimo time do Vasco. E para fechar essa história sobre títulos do Santos no Campeonato Brasileiro com a participação do Vasco, a gente não pode esquecer que o Vasco em 2004 foi o último adversário do Santos na campanha pelo título brasileiro daquele ano. O Santos venceu o Vasco por 2-1, jogando em São José do Rio Preto, e foi campeão pela 8ª vez do Campeonato Brasileiro, né? Foi o último título do Santos, o 8º da nossa história, e ano que vem completa 20 anos essa conquista. Um longo jejum, né? O Santos ficou de 68 até 2002 sem ganhar o Campeonato Brasileiro e desde 2004 sem vencer, vai emendando mais um longo jejum na principal competição nacional de clubes. Santos e Vasco é um duelo de grandes histórias, né? Que não temos como contar em apenas um vídeo. A gente pode lembrar vários desses. Tem o 10º gol do Pelé no Maracanã, foi contra o Vasco.
O último gol do Pelé em campeonatos brasileiros foi contra o Vasco, marcado em 1974, né? O Vasco é o time de infância do Pelé, né? Exatamente. Muita gente fala que o Corinthians era a equipe de infância do Rei, mas não. Ele era vascaíno na infância, obviamente depois virou santista. Aí não é um caso isolado, porque outros ídolos da história do Santos torciam pelo Vasco em sua infância, como o caso do Giovani e do Guga. E se hoje vivemos uma fase bem ruim, bem difícil, a gente tem que lembrar o Santos e Vasco que aconteceu na mesma condição. Em 2008, o Santos era o lanterna do campeonato, recebeu o Vasco, que também lutava contra o descenso, inclusive acabou caindo naquele ano. O Santos venceu por 5-2 com 3 gols de Kleber Pereira e outros 2 gols do colombiano Maurício Molina, né? A partida era válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Vasco marcaram Leandro Amaral e Madson, né? Ele mesmo, o Madson, o F Pontinhos, como ele mesmo se denominou em uma tatuagem. O Madson que fez um ótimo Campeonato Brasileiro em 2008 e quando o Vasco caiu, foi contratado pelo Santos no ano seguinte, 2009, e teve uma ótima passagem por aqui. A última vez que as duas equipes se encontraram na Vila Belmiro foi no ano de 2020. Afinal de contas, o Vasco passou duas temporadas, né, 2 anos, na segunda divisão. O Santos esteve na frente 2 vezes nessa última partida, mas viu o clube carioca buscar o empate. O Lucas Veríssimo, que agora está no Corinthians, abriu o marcador para o Santos. Felipe Bastos empatou para o Vasco. Na segunda etapa, o Marinho bateu uma falta e colocou o Santos novamente à frente, mas aos 27 do segundo tempo, o Germancano, que agora está fazendo muito sucesso no Fluminense, jogava no Vasco, cobrou uma penalidade e deu números finais ao placar. É isso da minha parte. Santos e Vasco jogam no domingo. Esperemos que o Santos consiga vencer, convencer e confirmar essa reação para que fujamos das últimas colocações do campeonato, certo? Uma boa sorte aos jogadores do Santos, uma boa sorte aos torcedores do Santos, principalmente aqueles que vão até Vila Belmiro, que viajarão para Santos para poder assistir o jogo, e pessoas santistas que se reunirão com suas famílias para assistir essa partida pela TV em todo lugar do planeta. Que sejam enormes energias positivas e que, se não for na bola, que seja na raça ou pelo menos na fé da torcida santista, que essa vitória venha, certo? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha o maior de todos os tempos, o canal do meu amigo Wesley Miranda nas redes sociais. E teve aquela aula super especial do confronto Santos e Vasco, Vasco histórico, gigante da colina, o Vasco de Inguinha, de Marco de Tita, do meu saudoso tio Zequinha, da minha tia Telinha, de tantos outros vascaínos que eu conheço ao redor do Brasil. Mas domingo tem que dar Santos, né? O nosso peixe precisa demais da vitória, mas eu quero muito que os dois permaneçam na primeira divisão. Nem Santos nem Vasco existiu para poder disputar a segunda divisão, né? E é um clássico recheado de histórias, como vocês viram, e que tem números assim muito legais para nós conversarmos aqui, mostrarmos para vocês. Vamos lá então? E é um confronto super especial com 128 jogos entre as duas equipes, 45 vitórias, 38 empates, 45 derrotas. O Santos venceu a última, foi a única vitória do Santos fora de casa no primeiro turno contra o Vasco, gol do David Washington, que deram de graça lá para a Europa. Ô, Rueda, não faz isso com o meu peixe, não dá as joias do peixe de graça pro pessoal, não. Senão depois eles voltam para fazer gol na gente. Mas já foi, né? Agora nós temos que aproveitar aí que o Santos jogou muito bem o último jogo e partir para cima do Vasco na Vila, e depois a gente vai estar torcendo aí para o Santos e o Vasco continuar na primeira divisão. São 203 gols do Santos na história contra o Vasco, e o Vasco fez 190 gols. E os artilheiros do confronto, meu amigo Wesley Miranda, o Pelé, o rei eterno, o rei do futebol, com 9 gols, o Coutinho, seu companheiro de tabelas, com 8,
o Dorval com 6, o Toninho Guerreiro com 6, o Alessandro Cambalhota, grande Alessandro Cambalhota com 5 e o Pepe com 5. O Alessandro está aí no meio de uma galera muito legal aí da época do Pelé, e o Alessandro Cambalhota com seus lindos gols contra o Vasco, aquela comemoração toda especial que lhe deu o nome de Alessandro Cambalhota, está aí nessa lista muito especial. E em brasileiros, Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. São 72 jogos, Santos e Vasco. O Santos venceu 27 em campeonatos brasileiros, empatou 24 e perdeu 21. O Santos tem 100 gols em campeonatos brasileiros. O gol do David Washington. David Washington não faz isso, meu amigo Rueda. Foi o 100º gol do Santos contra o Vasco em campeonatos brasileiros e o Santos sofreu 89. E os artilheiros no brasileiro, o Pelé também, o rei do futebol, também é um dos artilheiros com 5 gols. E ele está empatado com o Toninho Guerreiro, grande Toninho Guerreiro. E com 3 gols, vem uma turma legal aí. O Gabigol, o Gabriel com 3 gols, hat-trick no Maracanã do Gabigol. O Geilson, grande Geilson, que o Wesley uma vez chegou a dizer que seria o novo Toninho Guerreiro do ataque peixeiro, que fez 3 gols no Vasco. Tá vendo como você, de alguma forma, acerta, meu amigo Wesley? O Guga com 3 gols, matador de gambá, fez 3 gols. O Kleber Pereira também tem 3 gols. Um monte de 9 histórico. Aí o Paulinho McLaren com o hat-trick, assim como aconteceu com o Gabigol, o hat-trick no Maracanã fez com que o Paulinho McLaren entrasse nessa celeste lista de artilheiros do Santos contra o Vasco em Campeonato Brasileiro. Mas e na Vila Belmiro? E na famosa vila, a vila mais famosa do mundo, mais famosa que a Vila do Chaves lá no México, a Vila Belmiro, de tantos craques, o reino do futebol. São 47 jogos disputados na Vila Belmiro e o Santos venceu 20. Empatou 14 e perdeu 13. Foram 91 gols na Vila Belmiro e 68 gols contra. E os artilheiros, sim, de certa forma, o artilheiro da Vila Belmiro contra o Vasco é até improvável. O nosso amigo Pagão, grande Pagão, que segundo o Chico Buarque, é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. O Kleber Pereira com 3, o Pepe com 3, o Raul Cabral Guedes, grande Raul com 3, e o Tite, que jogou na época do Pelé também com 3. E os jogos? E quem mais jogou, quem mais enfrentou o Vasco na história? Ele de novo, Pelé, grande Pelé, com 21 jogos, foi o jogador que mais enfrentou o Gigante da Colina. Dorval com 17, Pepe com 14, e agora uma dupla aí bem recente, né? O Alisson, Coach Alisson, e o meu amigo Léo Bastos, o Léozinho Guerreiro, com 13 jogos, completa a lista dos que mais jogaram. O técnico Lula, né? 22 jogos. O Lula enfrentou mais o Vasco do que o Pelé. Olha que coisa, né? O Lula com 22 jogos é o técnico que mais enfrentou o Gigante da Colina. E do atual elenco, o Lucas Lima e o Soteudinho já fizeram gol no Vasco da Gama. Dados na mesa, meu amigo Wesley Miranda, domingo à tarde, Santos e Vasco na Vila Famosa. Contamos com a vitória do Peixão para continuar vivo na primeira divisão, que é o lugar dele. Time gigante não cai, meu amigo Wesley, nós contamos com isso, contamos com o Santos em 2024 na primeira divisão. Forte abraço, meu irmão.